Nossa apostila 4, mais especificamente a frente Química 2, traz nos seus módulos 11 e 12 duas abordagens de extrema importância. No módulo 11, vai falar para nós da química dos alimentos, a necessidade e a preocupação com a sua conservação, os riscos que corremos caso não tenhamos esse devido cuidado. E no módulo de número 12, vai nos trazer a relação direta que nós temos com o líquido mais precioso para todos nós, que é a água, mostrando-nos as características da água, mostrando-nos as nossas fontes, os nossos problemas quando não conservamos esse tesouro imensurável chamado água. Iremos começar, portanto, pelo módulo de número 11, abordando as características no tocante à conservação dos alimentos e à sua utilização. Para que a gente possa começar a nossa conversa, eu trouxe para a gente poder discutir o conceito de alimento, que é o mais importante para nós para efeito legal, que é dado pela Anvisa. Vamos que é a Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Inclusive, o papel da Anvisa é fundamental, por exemplo, hoje, nesse momento que a gente atravessa a pandemia, né? Então, o que é que a Anvisa considera como alimento? Toda substância ou mistura de substâncias, no estado sólido, líquido, pastoso ou qualquer outra forma adequada, destinada a fornecer ao organismo humano os elementos normais, essenciais à sua formação, manutenção e desenvolvimento. Essa aqui seria a definição clássica, categórica por parte da Anvisa para efeito de alimentos. Fisicamente falando, quimicamente abordando, a gente vai sempre vincular alimento à fonte de energia. Tanto é que quando a gente trabalha o estudo dos alimentos na forma de energia, transformamos caloria em joule, nós podemos ter como representatividade uma fonte de energia. A quantidade de calorias que você ingeriu, a quantidade de calorias que você gastou e aquilo que sobra, os nutricionistas afirmam que são acumulados em nosso corpo na forma de gordura. Então, o primeiro conceito é esse. O que é alimento? Substância ou mistura de substâncias no estado sólido, líquido ou pastoso, ou qualquer outra forma, destinada a fornecer ao organismo humano os elementos normais essenciais à sua formação, manutenção e desenvolvimento. Quando a gente fala em conservação dos alimentos, para eu poder falar em conservar alimentos, eu primeiro tenho que entender o que é alterar alimentos. O que seria uma alteração de alimentos? Alterações de alimentos são todas as modificações que neles se operam, destruindo parcial ou totalmente suas características essenciais, por comprometimento de suas qualidades físicas e químicas, estado de higiene e capacidade nutritiva. Deixa eu dar um exemplo clássico para você. Eu, nordestino como sou, tinha uma prática muito comum na minha juventude de consumir coalhada. O que era coalhada? Coalhada nada mais era do que a gente pegar o leite, não esse leite comprado de forma industrializada no mercado. A gente comprava o leite lá direto do produtor rural e deixava aquele leite fora da geladeira sem nada fazer durante 24 horas. Deixava lá no cantinho, coberto com um pano. E quando era no outro dia, ele estava completamente diferente. Ele literalmente se transformado em coalhada. A sua composição tinha modificado parcialmente, né? As suas características físicas tinham modificado. O que era líquido passou a ser uma estrutura sólida. O que era fisicamente apresentado de uma maneira ou quimicamente através de sua composição sofriam modificações. Eu me lembro que aqui eu costumo fazer isso lá na minha chácara. A minha filha diz assim: como é que você tem coragem de consumir isso aí? É porque ela não sabe o quanto que é saboroso. Isso é uma alteração de alimento. Mas essa alteração permite-nos consumir. Como, por exemplo, produzir iogurte permite-nos consumir. Mas existem algumas alterações que o alimento fica deteriorado e você não pode consumir. Quer um exemplo? Faça uma maionese, tá? Com determinado tipo de componentes e não conserve isso na geladeira. O que é que vai acontecer? Se você consumir esse alimento alterado, ele vai te dar complicações. Teremos efeitos colaterais, por quê? Porque as qualidades químicas desse nutriente alterou completamente e vai poder me dar problemas graves de matéria de saúde. Quais são os agentes que podem causar essas alterações? O que permite garantir de maneira categórica que determinado componente alterou a característica do alimento? Primeira, presença de micro-organismos. Agora eu vou fazer aqui as vezes de advogado dos micro-organismos.
Não faça uma referência direta de micro-organismos com problema. Não. Nós temos maior quantidade de micro-organismos do que de outros. E a grande maioria dos micro-organismos não são nocivos à saúde. Na presença, por exemplo, de micro-organismos no nosso corpo, no nosso estômago, são milhões de micro-organismos. Então, quando eu falar em micro-organismo, por favor, não faça uma relação direta com o problema. Muito pelo contrário. A maioria dos micro-organismos, ao invés de serem prejudiciais, são necessários. Porém, existem micro-organismos que vão causar problemas. Esses aqui são causadores de problemas, tá? Mas a maioria não são. Presença e atividade enzimática. O que seria atividade enzimática? Presença e atuação direta de enzimas. Ação de origem química. O que seria origem química? Quando a gente fala em fenômeno físico, a gente se refere à mudança de estado, mudança de condição, sem alterar a sua composição original. E aí, a ação de origem química, você tem uma modificação irreversível. Nesses causadores das alterações, nós podemos ter ação de origem química, ou seja, mudança na estrutura da matéria de maneira irreversível, ou ação de origem física, que mesmo não fazendo modificações, altera a alimentação. Outro agente, o último que eu coloquei aqui, a ação de insetos, roedores e predadores. Você deixa uma panela com carne cozida e caldo para o almoço. Por descuido, alguém pega e deixa destampada. Se você deixar dessa maneira, a ação de insetos como as moscas irão deteriorar completamente esse alimento. Se você consumir, corre risco de ter problema de saúde. Quando a gente se refere à alimentação, que é o nosso foco principal nessa aula, nós vamos entender o seguinte: a química está presente em tudo. Eu resumo isso aqui, ó. Química presente em tudo. Se a química está presente em tudo, ela não pode deixar de estar presente nos alimentos. Vanks, como é que a química se faz presente nos alimentos que a gente ingere? Pessoal, todos os alimentos que você imaginar. Por exemplo, quando você consome um pedaço de pão, ali tem carbono, ali tem hidrogênio, ali tem oxigênio. Quando você consome um pedaço de um bife, lá você tem as proteínas, acrescido de uma série de outros materiais, de uma série de outras substâncias químicas. Essas situações de alimentos ingeridos, elas irão passar por processos químicos dentro do nosso organismo. Você vai ter um processo que a gente constitui como denominação básica o metabolismo, ou seja, as mudanças, né? Você vai ter essas mudanças, você vai ter essa ação direta. Por exemplo, quando a gente está com os alimentos no nosso estômago, nós temos a ação direta de um ácido, que é o ácido clorídrico. Então, tudo isso serão processos metabólicos acontecidos dentro do nosso organismo. E aí, quem é que estuda isso? A química estuda isso em função das reações químicas acontecidas e a biologia também se interessa pela química da alimentação. É tão direta, tão próxima, que existe um ramo chamado bioquímica dentro do nosso estudo, que é o que nós estamos fazendo nesse momento. Nós vamos dividir os nossos alimentos na visão química, como você faz nas aulas de biologia. Nós vamos estudar os carboidratos, os lipídios, as proteínas, as vitaminas, os minerais e aqueles materiais industrializados que você acrescenta juntamente com a água. Aqui, a bioquímica vai dividir aqui para nós 3 grupos muito importantes. Os carboidratos. Precisamos de todos. Eu vou fazer uma dieta, vou cortar os carboidratos. Isso não é dieta, isso aí está errado. Os lipídios. Vou comer só lipídio, está errado. E as proteínas. Vou consumir só proteínas para eu emagrecer. Quando você inventar essa tal de dieta, lembre-se que você não pode eliminar nenhum desses grupos. O que você precisa fazer é reduzi-los. Eliminar não, a gente precisa deles, tá? A gente precisa deles. Então aqui, quando a gente fala dos carboidratos e dos lipídios, o que é que a gente vai entender? Carboidrato, amigos, e lipídios, eles têm como função principal fornecimento de energia. Então, quando você come lá uma macarronada, quando você come uma lasanha, quando você come lá um sanduíche, você está acumulando energias. Já as proteínas, elas vão participar de outra coisa. Elas vão participar da constituição da estrutura das células, dos tecidos. Elas vão ajudar a regular os metabolismos, tá bom?
Esses camaradinhas aqui são fundamentais para nós, por isso que você não pode abrir mão de nenhum desses três aqui. A gente também pode citar aqui o uso a necessidade das vitaminas. Normalmente, nós não consumimos através da nossa alimentação todas as vitaminas que o nosso corpo necessita. É muito interessante que a gente procure um médico, isso aqui não pode ser feito de maneira casual, de simplesmente ir lá na farmácia e dizer, olha, eu quero não sei o quê, porque às vezes você precisa de uma determinada vitamina e outra não. E tudo em excesso é problema. Então, a gente não tem todas as vitaminas ingeridas com a nossa alimentação, via de regra não tem. Você precisa pensar em adquirir o quê? Um suplemento alimentar, porque você precisa das vitaminas, que são substâncias muito complexas e elas têm muitas funções, tá bom? De um modo geral, seria isso aqui, esses materiais que a gente tinha trabalhado tanto na química como na biologia. Então a gente vai usar isso aqui na bioquímica. Alguns são de origem animal, outros de origem vegetal, outros são naturais, outros são sintetizados. Isso aí a gente vai ver ao decorrer da nossa aula. Alterações que podem ser ocorridas por enzimas. Obviamente, essa alteração aqui, ela vai ocorrer como? Do próprio produto. Isso aqui também pode ter a ação de quem? De micro-organismos. Ocorrem por enzimas procedentes do próprio produto ou elaboradas por micro-organismos. Elas têm modificações organolépticas. Quando eu falar em organolépticas, eu estou me referindo aos nossos sentidos, tá? Aos nossos sentidos. Então aqui tem a ver com a cor, com o sabor, com a textura, com tudo, com o aroma. Então, essas enzimas em contato com o oxigênio permitem-nos visualizar esse tipo de situação. Olha aqui um exemplo clássico, o amadurecimento das frutas. Aqui, ácidos, amidos, clorofila, pectinas, moléculas. E aqui, baixamos a acidez, temos a presença de açúcares, temos a presença de pectinas solúveis, as moléculas grandes se tornam pequenas, etc. Segunda alteração que a gente pode ter aqui com relação aos agentes químicos, elas podem acontecer de que maneira? Já prestou atenção quando você, por exemplo, deixa algum pedaço de alimento como um queijo fora de situações que permitam a sua conservação? Ele fica rançoso. Aquela matéria, aquela camada que você vê ali no queijo, aquele ranço, é oriundo de uma oxidação. O que seria isso aqui? Transferência de elétrons. Então, o oxigênio que está na atmosfera, ele tem essa característica de participar de reações. E essas reações, via de regra, têm o quê? Transferência de elétrons. Quem oxida doa elétrons, tá? Então, os componentes dos alimentos irão sofrer modificações? Sem dúvida que irão sofrer modificações. Por que a gente coloca os alimentos na geladeira? É porque a gente gosta de comer um alimento gelado? Não. Se colocam os alimentos na geladeira, porque quando você baixa a temperatura, você inibe as reações químicas. A temperatura mais baixa impede de acontecerem reações, ok? Então, o oxigênio, esse nosso amigo aqui, ele participa de todas as reações de oxidação. Todas. E ele vai entrar diretamente nesses processos que permitem, por exemplo, um alimento ficar rançoso, como um queijo quando está fora da geladeira. Outras alterações de agentes químicos. Outras situações que a gente pode citar. Escurecimento. Por exemplo, a carne, deixa a carne, mesmo já estando pronta fora de um local de conservação, você vai ver que ela sofre mudança na sua cor, na sua pigmentação. Tá? Outros alimentos, como os pães, etc. Ácidos e álcalis, o que é isso aqui, Vanks? São vinculados às proteínas. E os metais pesados? Isso aqui tem a ver com aquele processo que o oxigênio faz parte. Qual? Oxidação. Via de regra, eles são tóxicos. Via de regra, metais pesados são tóxicos. Ah, mas existem alimentos com metais tóxicos? Existem metais pesados. A gente tem que ter noção de onde é a fonte dos alimentos que a gente está indo buscar a nossa manutenção, a nossa preservação. A gente tem que cuidar disso, tá bom? Alterações físicas. As alterações físicas a gente cita como principal a temperatura. Mudança de temperatura pode influenciar diretamente no armazenamento dos alimentos. Aqui eu coloquei uma coisa que é muito comum hoje. Lactose. Existem
organismos, existem pessoas, e não são poucas, que possuem uma aversão à lactose, que a gente costumeiramente chama de intolerância à lactose. O sujeito toma leite, começa a sentir o estômago fazer barulho, sentir mal-estar. Então isso aqui tem a ver com o quê? Com determinadas características físicas e químicas que o seu organismo não está apto a ter. Isso aqui a gente pode também ter como característica essa mudança de temperatura, a confecção de determinados alimentos. Eu citei aqui a coalhada, eu citei aqui o iogurte e vou acrescentar nesses exemplos que eu te dei a produção de sorvete. Como é bom sorvete, né? Um sorvete de chocolate, um sorvete de açaí, limão, maravilhosos, né? Outro aspecto também físico que pode influenciar diretamente na composição dos alimentos, exposição à luz solar. Aqui nós trouxemos algumas garrafas de cerveja que, quando expostas a esse tipo de situação, de luminosidade, de luz solar, oriundo de aquecimento também, você vai alterar o sabor. Tá? Se o seu pai, não você, que você é menor de idade, se o seu pai aprecia as boas cervejas, estou falando de cerveja, eu não estou falando mistura com soja e milho, como tem aqui no Brasil, não. Tá? Estou falando de cerveja de verdade, que são poucas, né? Quando você altera a temperatura, se você deixar uma cerveja dentro de uma geladeira e por algum motivo você deixá-la congelar, quando ela voltar ao estado líquido, ela alterou completamente o seu sabor. Altera também a sua coloração, etc. Ação de insetos, roedores e predadores. Ação de insetos, roedores e predadores. Isso aqui é muito problemático porque atinge a nossa saúde, não só o aspecto de sabor do alimento. Isso aqui tem uma página seguinte que é doença. A doença, por exemplo, você pega lá as moscas que ficam depositando suas larvas sobre as frutas, sobre os alimentos que já foram cozidos. Se você consome isso, se você joga para dentro do seu organismo os ovos depositados pelas moscas, você vai ter problema de saúde. Isso aqui é oriundo de quê? Muitas vezes falta de higiene, tá? Tem muita gente que, infelizmente, não tem hábitos higiênicos aceitáveis, né? Cuidado com o restaurante que você frequenta, cuidado com a lanchonete que você compra a comida. Ah, mas o rapaz que traz para mim, você quando for comprar alimentos, que a gente está fazendo muito isso agora na pandemia, pede pelo telefone, você tem que certificar quem é que está fazendo isso. Você conhece a empresa que está lhe vendendo? Você já foi lá? Você acha que lá tem normas de higiene aceitáveis? Porque se não tiver, você está consumindo ovos de mosca por aí, você vai adoecer. Alterações por micro-organismos, tá? Essas alterações aqui, como eu falei para você, os micro-organismos têm quantidade muito acima dos outros organismos vivos, né? E por as suas características, parte dos alimentos e dos produtos também podem sofrer alterações. Eles podem, através das suas influências diretas nos processos, alterarem as características de sabor, de odor, de cor, de muita coisa, né? Até mesmo de viscosidade. Algumas toxinas presentes nos organismos ou micro-organismos são capazes de levar à morte. Micro-organismos com características deteriorativas ou patogênicas. O que seria isso? O nome já diz, deteriorativa que vai decompor e patogênica que vai causar doença. As características deteriorativas promovem a decomposição dos alimentos e as patogênicas elas vão causar doenças ou infecções ou situações de tóxicas para quem consumi-la. Tem uma terceira aqui, né, Vanks? Tem essa daqui, fermentativos. Além de a gente lembrar que ela tem a característica de decompor, ela tem como principal, vamos dizer assim, item a ser citado, ela pode transformar esse material, esse alimento, em outro, tá? Ah, entendi, eu posso fazer isso aqui, como por exemplo, a produção de cerveja. Sim, você pode fazer isso na fermentação. Deterioração microbiana. O que seria isso aqui? Novamente, estou diante de micro-organismos e aqui eu vou alterar quimicamente esses alimentos. Quando eu falar em alteração química, são alterações mais acentuadas, mais vistas. Lembre das propriedades organolépticas. O que são propriedades organolépticas? Tem a ver com os nossos sentidos. Aqui, modifica o que é essa deterioração através de micro-organismos? A cor do alimento, o cheiro do alimento, o sabor do alimento, a textura e até o seu aspecto. Essas alterações são consequências
da atividade metabólica dos micro-organismos que utilizam o alimento como fonte de energia para eles mesmos. Olha aqui, você já deve ter visto isso. Olha esse pedaço de pão de forma aqui, que a princípio seria saudável para fazer um sanduíche, do jeito que está aqui, impraticável. Olha aqui essas frutas, olha para cá, o que é que aconteceu? Olha essa crosta, que a gente está percebendo aqui, a ação direta de micro-organismos. Micro-organismo patogênico. O que é que tem a ver a palavra patogênico? Doenças. Causas, condições regulares de higiene. Você está vendo que a tal da higiene, a ausência dela te causa uma série de problemas. Mas onde é que eu tenho que ter cuidado com isso? Na hora de produzir, na hora de armazenar, na hora de distribuir, na hora de manusear. Nós somos alvos fáceis de micro-organismos patogênicos. Não sabemos, muitas vezes, como é que foi produzido o alimento que consumimos. Não sabemos como é que ele foi armazenado. Não sabemos como é que foi a distribuição para aqueles que nós iremos adquirir e nem temos o cuidado ao manuseá-los. Aí eu coloquei aqui 2 exemplos, principalmente aqui, ó, Clostridium e Salmonella. Essa daqui, ó, Salmonella, é uma infecção alimentar muito clássica, sabe em quê? Festas de casamento, aniversários, faz lá uma maionese e não tem o devido cuidado, não tem o devido zelo com ela, você pode levar uma família inteira direto para o hospital com infecção alimentar. Tudo isso oriundo de quê? Micro-organismos patogênicos. Podem ter também alterações benéficas, não é só coisa ruim não. Lembre-se, a maioria dos micro-organismos são benéficos, não são prejudiciais. Tá? Não são prejudiciais. Por exemplo, nós estamos em época de queimada aqui, queimadas intensas aqui na região norte. Além disso, ainda temos que conviver com a situação trágica do Pantanal, que também está sofrendo as consequências de responsabilidades, muitas vezes dolosas, ou seja, com intenção. E o que é que acontece com essas queimadas? Os micro-organismos do solo, amigos, estão sendo eliminados. Agora, são benéficos, sem dúvida, para a lavoura, para a agricultura, etc. E o que a gente poderia citar aqui no tocante à alimentação, voltando para a nossa aula? Você pode modificar as características originais do alimento sem fazer com que haja doença. Eu já citei 2 exemplos hoje aqui. Confecção de quem? Da coalhada, a confecção do iogurte, a produção de queijo. Então, esses micro-organismos intencionalmente adicionados ao alimento para que eles tenham determinadas reações. Quando a gente deixa o leite fora da conservação original, que deveria ter, você tirou lá da vaca, direto lá do curral, deixou esse leite lá intacto, sem guardar na geladeira, guardou lá, só colocou sobre ele um pano para não deixar insetos, ele vai ter ação benéfica de determinados micro-organismos, ele vai se transformar em coalhada. O iogurte é do mesmo jeito, tá? Do iogurte é do mesmo jeito. E você já deve ter até consumido alguns produtos que são comercializados com o intuito de ajudar o seu organismo, né? O camarada vende lá, eu não vou falar o nome do produto para não fazer propaganda, mas ele diz assim, olha, consome produto tal, os lactobacilos irão te ajudar. Pois é, são micro-organismos. Modificações, normalmente os micro-organismos estão presentes no alimento e eles são estimulados seletivamente, ou seja, você vai procurar aquilo que lhe favorece na sua atividade biológica. Olha aqui, citei alguns e estou trazendo de novo. Ó, vinho, atuação do micro-organismo para que a gente possa ter a produção de vinho. A cerveja também. O que é que tem na cerveja? Tem lúpulo e malte. Fora isso, amigos, fora isso, não é cerveja, é outra coisa. No Brasil, tem um monte de cerveja sendo vendida com presença de outras coisas, como, por exemplo, cereais não maltados, ou malteados, como queira utilizar. Utilizado demais milho, por isso que a galera está inchando. Os queijos, os iogurtes, etc. Ó o Active aqui, ó, fazer propaganda não tem jeito, ó. Aqui eles batem muito em cima da tal dos aqui o Yakult, dos lactobacilos, né? Micro-organismos saudáveis. Estratégias de conservação. O que a gente pode fazer para conservar os alimentos, para manter a sua vida útil prolongada? Dentre eles, os aspectos são muito importantes. A gente tem que ver o tipo de recipiente que nós vamos guardar, a natureza do material que a gente vai guardar esse alimento, o controle da temperatura, o contato com outras estruturas, tudo isso vale a pena ser levado em consideração. Nós vamos abordar todos esses aspectos. Vejamos. Estratégia de conservação.
Agentes físicos e químicos, cuidado com luminosidade, com acidez, com metais. Por que você fala com relação à luminosidade? A gente procura usar embalagens, pessoal, que protejam o alimento da exposição da luz, porque nem sempre a gente tem embalagens que permitam isso. O ideal é que você utilize, que não deixe os alimentos expostos à luz. Ácidos. Embalagem com materiais adequados. Por quê? Porque determinados materiais podem ter componentes ácidos que podem entrar em reação com o alimento que você guardou. Metais. Existem determinadas substâncias que a gente utiliza como alimentos que não pode ter contato com metais, porque o contato com metal pode iniciar uma determinada reação. Oxigênio. Tem alimentos que a gente não pode ter mantido com contato com oxigênio, porque ele pode iniciar o quê? Aquela reação de oxidação. Lembra-se? Ideal é que você guarde, acondicione sem a presença dele, que a gente chama de embalagem a vácuo. Agentes mecânicos, tenha muito cuidado quando você vai manusear os alimentos, né? Com as mãos limpas, com os objetos limpos, a higiene em primeiro plano. Manipulação cuidadosa ou utilizam-se materiais resistentes para o acondicionamento e o empacotamento. Agentes biológicos, qualquer tratamento eficaz para conter o desenvolvimento de micro-organismos e eficaz para impedir atividades enzimáticas. Você pode ter micro-organismos que impeçam que haja, por exemplo, alguma reação. Um catalisador inibidor na prática, que seria isso aqui. Esses micro-organismos vão impedir que esse produto venha a se deteriorar, se destruir, tá? Estratégia também de conservação é impedir que os micro-organismos cheguem ao alimento. Aqui eu estou me referindo aos micro-organismos que podem ser nocivos, como por exemplo as larvas depositadas pelas moscas. A aplicação de normas higiênicas estritas e o emprego de boas práticas de fabricação pode-se minimizar a contaminação. Eu citei agora há pouco o processo de cerveja, não foi? Nós tivemos o ano passado, em uma cervejaria no estado de Minas Gerais, uma cerveja artesanal reconhecida no mundo inteiro pela qualidade dessa cerveja. E até agora ainda está em processo de apuração que aconteceu. Vários consumidores morreram, outros tiveram consequências gravíssimas oriundas de má manipulação ou não utilização de práticas de fabricação adequadas. Houve um erro no processo de produção e esse erro foi fatal. Alguns lotes de cervejas foram com sua composição alterada e que, em determinados casos, sequelas neurológicas gravíssimas e levando vários consumidores a óbito. Ainda está sendo apurado através das autoridades sanitárias e policiais o que é que levou a acontecer aquela trágica situação lá em Belo Horizonte. Destruição de micro-organismos, o que é que a gente pode fazer? Tratamentos térmicos, utilização de radiação ou algum tipo de métodos utilizando calor e ultrassom, ou seja, utilizar ondas, né? Também utilizando a variação de pressão. Daqui a pouquinho eu vou falar de um experimento de Louis Pasteur, um francês que trouxe para nós a pasteurização. Por isso que o nome é pasteurização, em homenagem a Louis Pasteur, que ele fez uma oscilação de temperaturas, submetendo as substâncias a temperaturas elevadíssimas e temperaturas baixíssimas. Isso é o processo de pasteurização. Decréscimo da atividade de água mediante a desidratação do alimento. Retirar a água do alimento é uma maneira de mantê-lo sem riscos de estragar. Isso aqui era muito feito na região Nordeste e na região Sul. Secar a carne, né? A salga. Você cortava a carne, salgava literalmente, deixava exposta ao sol e ela desidratava. A ausência da água impedia que a carne estragasse e você conseguia mantê-la sem ter geladeira por muito tempo. Decréscimo da temperatura ao nível da refrigeração e do congelamento. Você compra a carne lá no açougue, coloca dentro da embalagem, coloca dentro do freezer e aguenta semanas, meses